A comissão da Câmara dos Deputados, que discute a proposta do voto impresso, aprovou ontem à noite um convite para audiência com o presidente do Tribunal Superior Eleitoral, o ministro Luiz Roberto Barroso. A PEC, considerada pelo presidente Jair Bolsonaro como prioridade visando as eleições de 2022, estabelece que, após a votação, seja impressa uma cédula com o registro do voto. Depois de o eleitor conferir, a impressão seria depositada em uma urna instalada junto à urna eletrônica. O Tribunal Superior Eleitoral apresentou sinais de que será difícil a implementação do voto impresso nas eleições de 2022, mesmo que a medida seja aprovada pelo Congresso Nacional. Em nota oficial, o TSE relatou que, antes da implementação, existe um processo de testes que devem ser cumpridos, como o desenvolvimento de software e o treinamento de pessoal. Serrão, você acredita que o voto impresso auditável acontecerá em 2022 ou não? Olha, há o risco de isso não acontecer, até porque há uma previsão pessimista dentro do governo de que dificilmente propostas de emenda constitucional sejam aprovadas esse ano. Mas essa PEC 135, ela tem um problema sobre o qual ninguém está observando até agora. Ela é muito bem intencionada. O plano dela é o quê? Instituir, junto à votação eletrônica, a possibilidade de impressão do voto para posterior conferência. Só que nessa regra da PEC 135, ela prevê apenas que ocorra uma auditoria. E essa auditoria, ela só vai acontecer se houver uma judicialização, ou seja, se algum candidato prejudicado questionar o Tribunal Regional Eleitoral ou o TSE para que haja aquela recontagem específica. Esse não é o modelo que nós brasileiros precisamos. Nós precisamos que seja aprovada, sim, a transparência total eleitoral, que vai consistir em quê? Em termos o sistema de votação eletrônico, que é avançadíssimo, junto com a possibilidade de impressão de voto. E aí o terceiro item que é fundamental, a recontagem pública de todos os votos. Isso não está previsto nessa legislação que pode ser aprovada ou não pelo Congresso Nacional. Essa é a falha que tem que ser discutida. Ninguém está olhando para isso. Nós precisamos sim ter eleição totalmente limpa, com o resultado que você tenha certeza absoluta de que ele foi correto. Então temos a votação eletrônica e vamos ter a conferência pública do voto. Só que, repito, isso não está previsto na nova legislação. Então, vai acontecer aquilo que aí sim o ministro Luiz Roberto Barroso falou muito bem. Do jeito que está aprovado aí, o que vai acontecer na eleição é que você vai ter o voto impresso, provavelmente, se o TSE permitir. O TSE é contra isso, o Supremo Tribunal Federal é contra isso, o establishment é contra isso, mas tudo bem, mesmo que você tenha lá o voto impresso, ele vai depender para ser recontado do pedido de auditoria. Esse pedido pode ser simplesmente negado pela Justiça Eleitoral. E aí fica tudo como dantes na eleição do Abrantes. Então, mas o argumento que é utilizado por esses que criticam a PEC é justamente a judicialização, né? Como é que resolveria isso, Constantino? Paulo, é melhor judicializar e ter como averiguar do que manter um ambiente de total desconfiança na própria democracia, que é o que temos hoje e cada vez piora a situação. Veja, a deputada Bia Kicis, autora da PEC, ela está trazendo vários especialistas para mostrarem a fragilidade do atual sistema. Falam tanto em ciência nessas horas, querem acreditar na palavra do Barroso. O TSE tem sobre mitos eleitorais publicado no seu site, né, e consta lá sobre voto impresso e mostrando que é diferente de voto em papel, que se leva para casa e tudo mais. Né? É a narrativa hoje de Freixo e companhia, falando que é o sonho dos milicianos, esse sistema. Balela, né? O sonho do establishment é manter a caixa preta sem possibilidade de auditoria real que existe hoje. Né? Veja, não tem nada a ver com esquerda ou direita. Brizola, PDT, o Ciro Gomes já defenderam Requião, o PSDB. E aí o garoto propaganda do TSE, né, vai lá fazer uma propaganda basicamente dizendo lá garantia sou idiota, e temos que acreditar nele. E ainda diz que em 25 anos garantiu a idoneidade e não teve nenhuma fraude. Ora, como é que vamos saber se teve fraude ou não se não dá para auditar? O PSDB tentou naquela eleição esquisita de 2014 e concluiu que não dava. O líder na época, deputado Carlos Sampaio, disse exatamente isso, com base em especialistas. Né? Então já se mostraram aí que podem fraudar
esse tipo de sistema, e esse clima de desconfiança é muito ruim. Além do que, nossa urna tem um quarto de século, né? Então, o Barroso alegar que é o melhor sistema do mundo, a gente tem que acreditar que Estados Unidos, que Canadá, que França e Alemanha e Inglaterra não conseguiram ter capacidade tecnológica para chegar nesse nível, é uma piada até de mau gosto, né? Olha só, Paulo, o que vai acontecer ano que vem, tá, e vai depender muito do resultado, né, das eleições, é porque as pessoas estão desconfiando com base na postura da mídia e nesses institutos fajutos de pesquisa, estão desconfiando muito dessa tentativa de golpe mesmo, né? Temos que acreditar que o ladrão que não consegue sair às ruas é o favorito na eleição, né? Enquanto que o outro presidente, depois de 2 anos de mandato, que lota as ruas, está com a credibilidade e popularidade derretendo, né? Não dá para acreditar numa coisa dessas. Então, é o mínimo que se exige maior transparência nesses votos. Isso está na mão do TSE, viu? É um clamor popular de uma parcela significativa da população. Se não entregarem isso, eles estão brincando com fogo, e eu acho que ano que vem vai ter um esgarçamento institucional muito grave no nosso país. Amanda, o que você acha? O problema é que a questão do voto impresso foi justamente apropriada por esse discurso que a gente acabou de ouvir, que houve fraude nas urnas. O presidente Bolsonaro repetiu no começo do ano passado que, na verdade, ele teria ganhado no primeiro e não no segundo turno, e queria apresentar provas, né? Pasmem, até hoje ele não apresentou uma evidência do que diz. Então, esse mesmo discurso de fraude, que eu corro o risco de dizer que, se de fato essa PEC for aprovada e o voto impresso for implementado no ano que vem, aí eles vão levar para a judicialização, se, por exemplo, o Bolsonaro perder. E aí, quando houver uma decisão da Justiça, e se essa decisão da Justiça confirmar o que disseram as urnas eletrônicas, e se isso for a derrota do Bolsonaro, mesmo assim, os apoiadores não vão aceitar e vão dizer, então, que a Justiça é fraudulenta. Então, esse discurso político da fraude, ele transfere primeiro das urnas eletrônicas e depois ele vai para o voto impresso, depois ele vai para a Justiça, mas ele vai insistir. Ontem eu estava passando pelos canais americanos, passei pela CNN, Fox, e tem uma recontagem de votos até hoje no Arizona, que já recontou os votos não sei quantas vezes. Então, os apoiadores do Donald Trump, com Biden já, 3 meses no poder, mais de 4 meses, 5 meses, não aceitaram até hoje que o Donald Trump perdeu as eleições. Então, o discurso político aqui precisa ter urna eletrônica para garantir a lisura do pleito das eleições, não é verdade. Hoje, mais cedo, o presidente da Câmara, Arthur Lira, numa entrevista, num evento, eu mediei essa entrevista, eu perguntei a ele sobre o voto impresso, ele defendeu a escolha das urnas eletrônicas aleatoriamente do voto impresso até 10%, né? Você pegar uma amostragem de 10% do voto impresso para você conseguir implementar rapidamente no ano que vem, para pelo menos você ter essa amostragem. O argumento dele pior seria ter um resultado de eleição questionado. Só que eu arrisco a dizer que o resultado da eleição vai ser questionado nas urnas e depois, se for judicializado, da Justiça, e ele vai ser questionado ad eternum, porque o objetivo disso é não aceitar a derrota e insistir na tese de fraude em qualquer hipótese, em qualquer contexto, em qualquer cenário. Mas o presidente da Câmara assegurou que em todas as eleições que ele participou, e acho que já foram 7, 8, enfim, várias décadas de vida pública, numa eleição, ele nunca teve notícias de fraude, de erro, ou então de qualquer fato grave que desqualifique as urnas. E essa história de que a imprensa, do que a gente vê na imprensa e nas ruas, se fosse assim, se as urnas eletrônicas fossem fraudulentas, então o presidente Bolsonaro não teria sido eleito. Então, mais de 50 deputados do PSL, que é o partido dele à época, teriam sido eleitos. Eu acho bom que o ministro Barroso vá à comissão especial e demonstre como as urnas são sim auditáveis. A história de que não é auditável é mentira, é uma falácia. Elas são sim auditáveis, elas passam por uma série de testes preparatórios até chegar no dia da eleição. Primeiro, tem a tentativa, os testes de segurança, a tentativa dos hackers e outros especialistas em cibersegurança invadirem as urnas, invadirem o segredo, que ficam o tempo todo offline. Tem urnas aleatórias que são escolhidas e filmadas o tempo todo, aí depois os votos dessa urna são comparados com o que sai, com a contagem de votos que sai no boletim de urna, que é aquele que fica fixado na porta de cada sessão eleitoral. Partidos, OAB e outras instituições independentes podem supervisionar todo o processo. Então, há uma série de testes de requisitos, não é o Barroso que diz lá garantia sou idiota, não. São todos esses testes públicos, todas essas garantias públicas que dão segurança para o eleitor de que o voto dele é respeitado. Agora, vejam só como é complexa, né, essa nossa democracia, para que a gente possa fazer uma eleição cada vez mais transparente. A gente tem receios em relação às urnas eletrônicas,
mas também a questão impressa cria uma série de problemáticas que a gente vai ter que assumir. Como, por exemplo, raciocinem aqui comigo, imagine que há uma pane numa impressora, certo? A impressora deu problema. Da mesma maneira como a urna eletrônica, a gente já viu vários casos de várias eleições, a urna eletrônica dando problema e havendo a troca. Só que no caso da pane da impressora, há um problema aí que eu acho que é grave, que é a violação do sigilo ao voto. Imagine se você esteja lá promovendo o seu voto, esteja fazendo o seu voto, a impressora vai lá, ela tem um pequeno problema e trava. Os mesários têm que entrar ali e fazer, enfim, a troca e a substituição da máquina. E se o voto estiver ali aparente? Você tem uma violação ali do sigilo do voto, ou não? O que vocês pensam sobre isso? Pois é, esse complexo, que é o problema. complexo. O assunto é muito complexo, merecia um debate mais sério. Agora, um ponto, o Brasil tem que aprender a fazer a coisa certa e a gente não aprende isso. Temos que impedir judicialização de eleição. Eleição é um processo administrativo, não judicial. Temos que garantir também o resultado honesto, transparente, total da eleição, não deixando dúvida. Então, a única saída, nós podemos encontrá-la agora. Os deputados Bia Kicis, o Paulo Martins e o relator dessa proposta, que é o Felipe Barros, eles deveriam apresentar um substitutivo a essa PEC 135, criando algo simples, a impressão do voto e garantindo que ele terá 100% de recontagem pública. Aí vamos conferir o resultado direto do que foi apurado eletronicamente, o resultado do boletim de urna, com a impressão desse voto. Essa impressão é possível, é viável, tem tecnologia. Hoje, para a gente ter uma ideia, até o jogo do bicho, uma contravenção, o jogo do bicho utiliza máquina de impressão, ele imprime. Ele é jogado eletronicamente, só que ele imprime o comprovante para o seu apostador poder ganhar o seu dinheirinho depois, ver se valeu ou não. Então, se vale o que está escrito no jogo do bicho, que é uma contravenção, por que também não pode valer na eleição, que é algo seríssimo, importante para a construção da democracia? Então, a gente tem que aprimorar, sim, o nosso processo. Não podemos ser coniventes com essa ideia de vamos apurar só 10% por auditoria. Não, 10% nada. Tem que apurar 100%. A luta tem que ser pela apuração pública dos votos. É nisso que os bolsonaristas estão falhando, estão jogando errado, estão dando argumento para o próprio inimigo. Depois que for aprovada a porcaria, não adianta chorar. Mas por meio da porta de conexão da impressora também há possibilidade de fraude. Esse é o ponto. Paulo, não existe sistema perfeito, penso. Constantino, o que você acha? Paulo, sistema perfeito não existe, mas o que temos no Brasil, só o Brasil tem. É uma jabuticaba, assim como o TSE. Né? É inconstitucional em outros países. A Alemanha nunca poderia ter o modelo do Brasil, porque é preciso ter a prova concreta do voto. Eu vou repetir aqui, é mentira, é falácia que é auditável da forma que é hoje, porque você não tem como auditar que o voto que eu dei foi para aquele candidato. Isso não tem. Você tem depois um boletim final daquela urna. Você não tem voto a voto. Então, é uma mentira. Agora, a reação de certas pessoas gera mais desconfiança ainda. Por que são contra mais transparência? Por que são contra algo que o mundo inteiro tem? Aliás, o caso americano está gerando e gerou muita polêmica, sim, porque foi muito suspeito. O Joe Biden tem que ser considerado o presidente mais popular da história do mundo. Né? E a própria Amanda, se eu não me engano, apresentou para uma emissora de TV uma reportagem sobre isso. E as desconfianças com o voto eletrônico, com a Dominion e tudo mais. O problema é que ela, às vezes, apresenta a reportagem, mas não absorve o conteúdo. Então, veja, essa reação das pessoas é o que causa mais espanto ainda. Por que estão tão apreensivos assim com mais transparência? Ficar imaginando um sistema, uma possibilidade hipotética, um caso hipotético de uma impressora que travou, é muito pequeno, Paulo, perto do todo. Não, mas não é uma, né, Constantino? Podem acontecer várias. Podem acontecer várias. E hoje o que pode acontecer com essas urnas? Parou o sistema por 3 horas lá. Sim, com certeza. Veio o Acre depois, uma reunião dos ungidos que vamos judicializar. Imagina só as pessoas desconfiarem de uma justiça como a nossa, né? Que absurdo, que prende deputado e jornalista bolsonaristas, né? Que coisa, né? Que tem tucanos e petistas que fazem lives com esquerda e nunca fizeram uma live com alguém de direita. Fazem até com imitador de foca, só não faz com alguém de direita. Imagina desconfiar desse sistema de justiça tão imparcial, isento e acima de qualquer suspeita, né? Então, é óbvio que as pessoas estão desconfiando com razão.
Então não dá para entender essa postura, é uma coisa muito grave. É uma coisa muito grave. Repito, nenhum lugar do mundo tem essa caixa preta que nós temos hoje no Brasil. E estão reagindo dessa forma como se fosse uma coisa de bolsonaristas, enquanto que eu já cansei de dizer, mas de novo, entra por um ouvido e sai pelo outro, né? Que já foi defendido por PDT, Ciro Gomes, o PSDB e companhia. Não dá para garantir hoje que quem eu votei ali foi realmente quem recebeu o meu voto. Isso não dá para saber. É uma caixa preta. E não vamos confiar na palavra do Barroso, não. Né? E fora isso, tem hackers que já mostraram a fragilidade, muitas outras falácias aí que são repetidas e são sempre derrubadas pelos fatos. Então, é muito preocupante o que nós estamos vendo. Nós estamos falando aqui da nossa democracia. Nós estamos falando de uma coisa muito grave, muito séria. Não dá para entender essa postura. Ela só alimenta a desconfiança da população. Amanda Klein. É que a democracia implica em você aceitar a derrota quando você é derrotado. O Constantino, por exemplo, até hoje não aceitou o fato do Donald Trump ter sido derrotado, apesar disso ter sido excessivamente, incansavelmente, exaustivamente judicializado em todas as instâncias, em todos os estados, com 1000 recontagens, mas ele ainda não aceitou, porque ele ainda está colocando em dúvida. É uma prova de que o discurso do voto impresso é um discurso político, porque, na verdade, o que ele quer deixar pairando, essa sombra de dúvida da fraude, vai pairar de qualquer forma, com o voto impresso, sem voto impresso. Ou eles vão culpar as urnas eletrônicas, se tiver voto impresso, vão dizer que foi uma decisão da justiça, né? O TSE, dos ungidos, não são os ungidos. Há técnicos, há pessoas que têm ali, que são funcionários públicos, técnicos. O Constantino, o problema, a meu ver, não é nem o voto impresso em si, é esse discurso. Um deles saiu de lá e diz que é frágil. Era funcionário público de lá. Inclusive especialista na área, ao contrário de você. Sobre a reportagem que eu mencionei, que, de novo, obviamente, você não absorveu nenhuma palavra. Você é um grande especialista lendo o teleprompter. Área, né? Você devia estar só lendo o teleprompter, eu entendo isso. Mas veja, o caso americano não é que eu não aceitei a derrota do Trump, não. É que todos estão debatendo a fragilidade de um sistema onde dezenas de milhões de votos foram por correios. E isso é o absurdo. Isso foi o grande absurdo. E isso foi arquitetado por um democrata, por um advogado democrata. Né? Então, isso foi muito grave. Isso fragilizou a democracia americana. O voto pelo correio existe desde a Guerra Civil, desde meados do século XIX. O voto por correio existe nos Estados Unidos. E nos Estados Unidos. Meu Deus, o quê, Constantino? Você é o sábio, né? Eu sou uma leitora de TP e você é o sábio, você é ungido, você é o guru desse programa. Você sabe qual foi a proporção de voto por correio essa eleição e nas outras passadas? E por que você acha que foi maior? Por que você acha que foi maior? Porque o advogado democrata usou como pretexto a pandemia, um presente de Deus para a esquerda, segundo a Jane Fonda, para poder fazer isso. E que dá muito mais margem à fraude, óbvio. Ou não? Porque foi a primeira eleição durante uma pandemia, a maioria das pessoas votou por correio, porque essa prática foi incentivada pelos democratas e foi uma escolha política, uma estratégia política equivocada do Trump, que disse que os votos dos correios seriam uma fraude. E os republicanos poderiam ter votado pelo correio também se ele tivesse incentivado, errou politicamente. Eu vou poupar o meu tempo, o meu fígado e o nosso ouvinte, e nós vamos ver a enquete de hoje sobre esse tema, nós vamos ver uma vez mais aquele sacode que você já está acostumada, né? Eu aposto aqui que é mais de 90% a favor do voto impresso. Não, querido, eu vou repetir, é fácil para você entender, eu não vou nem precisar desenhar. O meu compromisso aqui é com a notícia, não é com a audiência, não é com o público. Meu compromisso é com a notícia, eu não preciso lacrar em rede social, não preciso agradar ninguém, eu preciso simplesmente ser firme e trazer aqui rede social e os fatos. Quem continua insinuando que o Joe Biden não ganhou as eleições 4, 5, 6 meses depois do pleito é você. Então, quem está premiando o público com desinformação é você. Desisto. Serrão, chama o VAR. Vou chamar o VAR por um ponto crucial do debate. O problema do Brasil, e de novo, a gente chama atenção para a coisa errada, que é a urna eletrônica. A urna eletrônica não é o problema principal. O problema de qualquer eleição que possa ser fraudável, pode nem ser o caso da brasileira, mas é o quê? É a contagem final dos votos.
o processamento final dos votos. Aqui, no caso, é eletrônico. Então, nós somos obrigados a acreditar no dogma do resultado final imposto pelo Tribunal Superior Eleitoral. Então, precisamos ter, sim, uma possibilidade de recontagem física dos votos, para aí sim ter a certeza absoluta. O boletim da urna eletrônica bateu com a recontagem física? Honestidade total, parabéns para o Brasil. Não bateu, temos que mudar o jogo.